A nova etapa de um treinador no Vasco da Gama representa um momento importante para os fãs do clube. Hoje é uma ocasião para reavaliar o profissional que esteve à frente da equipe em 2021 e agora, 4 anos depois, almeja reescrever sua história no Gigante da Colina. Neste espaço, você encontrará informações detalhadas sobre a relação atual entre o Vasco da Gama e o técnico que conquistou a Libertadores em 2023. Adicionalmente, haverá dados sobre um jogador cuja transferência já está prevista para o meio do ano. Todos esses elementos serão destacados. Também serão discutidas as circunstâncias que levaram à demissão de um técnico e os fatores que contribuíram para sua saída. Fique por dentro, pois teremos um Acorda Vascão recheado de informações. Mas antes de começarmos, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo pela primeira vez. É uma satisfação compartilhar informações neste espaço voltado para os torcedores vascaínos. Além disso, curta o vídeo para colaborar com a divulgação deste canal. Vamos direto ao que interessa e abordar o Vasco da Gama. Começarei falando sobre um jogador. Hoje é um consenso que ele será transferido na janela do meio do ano. O clube está organizando essa venda internamente. O atleta já se imagina sendo vendido no meio da temporada e as pessoas ao seu redor também visam a venda desse ativo. Se observar atentamente a renovação contratual, foi feita com foco nessa transferência. Embora o Vasco possuísse um contrato que se estendia até o final do ano, essa renovação não seguiu o padrão habitual de mais 2, 3 ou 4 temporadas. Quando o Vasco renova o contrato de um jogador, a intenção é que ele permaneça mais tempo na equipe. A renovação de outro jogador, por exemplo, foi até 2028, assim como está sendo negociado para outro até 2030. O padrão comum, especialmente para um jogador jovem, seria a extensão do contrato por um período maior. Contudo, o Vasco não renovou o contrato até 2028 ou até 2030. A renovação contratual desse jogador se limita a mais uma temporada e meia. Ele fica no clube com um contrato que trata-se de uma situação frequente. A equipe não estendeu o vínculo com o atleta até 2028 e muito menos até 2030. O novo contrato do jogador abrange apenas mais uma temporada e meia, assegurando sua permanência até o final de 2026. Essa renovação contratual é direcionada a uma futura transferência, com um acordo válido até o fim de 2025, o atleta teria a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube na janela de meio de ano, algo que a administração deseja evitar. Sendo um produto das categorias de base e parte do clube, desde os 6 anos ele possui uma forte ligação com a instituição e entende a importância financeira de sua venda. Essa atitude é notável, uma vez que muitos jogadores não teriam essa percepção. Ele reconhece que sua transferência será fundamental, motivo pelo qual decidiu renovar. No entanto, essa extensão também visa facilitar sua mudança, visto que deseja ir para a Europa e iniciar um novo capítulo em sua trajetória, o que justifica a ampliação do contrato por apenas mais uma temporada e meia, com foco em sua valorização no mercado. O intuito é aumentar seu salário, elevar seu valor de rescisão e facilitar sua negociação nas futuras janelas de transferências. Essa é a realidade. E não é por acaso que no ano anterior a equipe contratou uma consultoria para auxiliar na reestruturação financeira. Entre as estratégias identificadas para garantir a estabilidade administrativa, destaca-se a antecipação de valores. A consultoria foi convocada para contribuir com a reestruturação financeira do clube, que integra um projeto mais amplo. Dentre as sugestões apresentadas está a antecipação de valores para regularizar o fluxo de caixa. O clube decidiu adiantar 50% dos valores de seu patrocinador principal, totalizando alguns milhões que ajudam na movimentação financeira. Além disso, uma das recomendações ao se avaliar o planejamento para 2025 é a venda do jogador.
A transação dele é considerada essencial para a saúde financeira do clube. Para manter sua estabilidade e cumprir obrigações à venda, precisa acontecer. O clube não estabeleceu um valor fixo para essa negociação. A quantia mínima estipulada é de 40 milhões, o que garantiria recursos para a continuidade das atividades futebolísticas, além de outras receitas. Se a negociação ultrapassar esse valor, o clube poderá utilizar o montante extra para contratações ou para quitar dívidas. O que deve ser destacado neste momento é a necessidade real da venda para dar prosseguimento ao projeto esportivo. Portanto, se havia qualquer incerteza sobre a possibilidade de venda na próxima janela de transferências, é hora de esclarecer: o jogador será negociado. Há indícios de que o clube pode aceitar propostas na faixa de 100 milhões. Assim, caso uma oferta entre 100 e 120 milhões surja ao clube, após analisar a situação, é relevante ressaltar que o atleta deverá ser negociado. Fontes internas indicaram que a equipe está avaliando a venda do jogador. Não pelo valor de 40 milhões como se previa para a temporada, mas por um montante que gira em torno de 100 milhões de reais. Assim, caso uma proposta entre 100 e 120 milhões seja apresentada à diretoria, não hesitará em aceitá-la. Uma fonte que mantém diálogo com o clube comentou que será bastante desafiador manter o jogador neste período, nesta janela de transferências. Dessa forma, internamente, o clube não contempla contar com o atleta no segundo semestre de 2025. A afirmação foi direta: é inviável manter o jogador. Portanto, neste momento, a gestão está lidando com a possibilidade de vender o atleta na janela de meio de ano, direcionando-se a times de destaque no futebol europeu. O que se sabe é que a venda está se aproximando. É um instante importante para apreciar os últimos momentos deste jovem vestindo a camisa da equipe. Você acha que a venda é a melhor solução? Compartilhe sua opinião nos comentários. A mensagem é clara: uma informação significativa precisa ser divulgada. Além de se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações para receber todos os vídeos e não perder nenhuma informação importante. Vale mencionar um canal que integra o grupo Gigante Vasco, oferecendo a chance de se manter atualizado sobre tudo o que acontece no clube. A marca de 500 inscritos é iminente. Com um conteúdo variado, o canal disponibiliza cortes de coletivas e entrevistas, organizando as informações principais de forma acessível. Após a recente partida contra o Cruzeiro, que resultou na saída do ex-técnico, o canal apresenta matérias sobre a zona mista e as coletivas. Todo esse conteúdo indispensável está à disposição e a oportunidade de se inscrever é valiosa. A participação de todos é crucial para fortalecer o canal e alcançar a meta de 150 mil inscritos, além de contribuir para o crescimento do outro canal que oferece conteúdos de qualidade para todos. Agora vamos prosseguir para um novo segmento do vídeo. É hora de discutir a situação do ex-técnico, pois informações importantes surgiram nas últimas horas. Um dos principais fatores que resultaram na demissão foi revelado. Após a saída, o presidente se dirigiu à sala de imprensa para explicar os motivos que levaram a essa decisão. A demissão foi analisada em detalhes e quem está acompanhando as atualizações pode verificar as informações disponíveis. Realizou-se uma análise na área do Parque do Sabiá, em Uberlândia, para examinar os fatores que resultaram na saída do treinador. Durante esse processo foram exibidos vários vídeos em um local alternativo onde se discutiram os motivos por trás da decisão. Foi indicado que a demissão deveria ter ocorrido há bastante tempo, mas houve uma tentativa de manter a situação sob controle. Internamente, já se reconhecia que não havia mais alternativas, que não havia bom ambiente e que a continuidade do treinador não fazia mais sentido, pois o trabalho não apresentava mais resultados. Assim, a demissão foi concretizada. A comunicação sobre os motivos da saída foi esclarecida devido à insatisfação generalizada entre todos os envolvidos em relação ao desempenho do treinador. A performance da equipe nas semifinais do torneio gerou um desconforto considerável. A derrota para um oponente por 3-0, onde a equipe demonstrou desistência, foi vista como um resultado humilhante e gerou indignação. A nova derrota contra um adversário considerado inferior
também foi frustrante, pois a equipe não conseguiu se impor de forma adequada. Entretanto, nenhuma dessas situações incomodou mais a diretoria do clube do que o jogo contra um time estrangeiro que se tornou um grande desafio para a atual gestão, especialmente para a presidência. Há indícios de que essa partida representou um ponto decisivo. A atitude da equipe nas semifinais também contribuiu para o descontentamento. A estreia contra um rival local foi decepcionante. Desde o momento em que a equipe viu sua vantagem de 2-0 se transformar em um empate, é essencial ressaltar a mudança de postura. O fato de abrir 2-0 e permitir que o adversário empatasse, mesmo tendo controle da partida, demonstrou uma recusa em apresentar um bom futebol, principalmente considerando a visão da diretoria sobre a modalidade. Isso provocou uma rejeição à postura do treinador à beira do campo. Quando se mencionou anteriormente que a demissão deveria ter ocorrido, surgiram diversas críticas. De fato, a intenção de afastá-lo já existia desde aquele jogo que ficou marcado por uma postura lamentável, especialmente após uma grande derrota. A decisão de dispensá-lo foi postergada, mas as derrotas subsequentes e o empate contra o time estrangeiro evidenciaram que a situação se tornara insustentável. A partida contra um adversário da Liga foi a que apresentou um desempenho menos insatisfatório, mas como já foi dito, a demissão deveria ter ocorrido logo após aquele jogo. Aquela derrota foi o estopim e causou grande incômodo à diretoria. Agora é hora de transformar a situação e considerar um novo nome que a administração tem em mente. Esse nome é bem conhecido e a expectativa é que uma reunião aconteça. Em breve, com possibilidades de avanços na contratação do novo técnico que recentemente conquistou um grande título. Um dos motivos para o interesse reside na maneira como esse treinador compreende o futebol e analisa o jogo de forma diferenciada. A expectativa gira em torno da possível contratação do técnico que levou o título da Libertadores em 2023. Um dos motivos que impulsionam o Vasco a considerar esse profissional é a maneira como ele compreende o futebol. Ele é um treinador que aborda o esporte com uma perspectiva moderna, priorizando a posse de bola, um jogo atrativo e um estilo dinâmico. Sua bagagem no futebol brasileiro é outro aspecto relevante. Os êxitos que alcançou no Campeonato Carioca e na Copa Comebol Libertadores à frente de um clube carioca intensificam ainda mais o interesse em sua contratação. Essa trajetória lhe confere a credibilidade necessária para assumir o comando do Vasco. Outro fator que a atual gestão considera essencial é a capacidade que ele demonstra em fazer o elenco atuar de forma eficiente dentro de campo. Acredita-se que o grupo do Vasco está entre os mais qualificados do futebol nacional, com potencial para se classificar entre os 6 primeiros. Na minha opinião, se o Vasco conseguir maximizar o potencial de seus jogadores, poderá competir com times como São Paulo Internacional, Fluminense e Cruzeiro. Contudo, mesmo apresentando um desempenho significativo, o Vasco ainda enfrenta desafios. Ao analisarmos o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, fica claro que não consegue competir em condições equivalentes com clubes que se destacam, uma vez que estes contam com elencos de alto nível. O futebol que praticam se encontra em um patamar superior. É inegável que em uma partida o Vasco deve entrar em campo com o intuito de competir, mas a qualidade superior dos adversários é evidente. Quando esses rivais estão em boa forma, demonstram ser mais fortes que o Vasco mesmo, se este atingir seu potencial máximo. A situação do time carioca é semelhante, mas a diferença em relação ao Vasco é menos pronunciada. O Vasco precisa atuar e competir em pé de igualdade, mas é inegável que a qualidade dos adversários supera a do seu elenco. Quando os principais concorrentes estão em sua melhor forma, eles se destacam em relação ao Vasco. Já no caso do time rival, ambos, os clubes, quando em sua melhor condição, têm partidas bastante equilibradas. Portanto, existe a crença de que o elenco do Vasco pode estar entre os 8 melhores, pois se todo o potencial desse grupo for utilizado em campo, pode se tornar uma equipe competitiva. Fiz uma análise concisa sobre o elenco do Vasco que reflete a realidade atual. Um goleiro é reconhecido como um dos melhores do país, um lateral direito se destaca entre os melhores do Brasil. E não é exagero afirmar que um lateral esquerdo também figura entre os mais reconhecidos.
Um volante é considerado um dos melhores em sua posição, e há um meia que pode ser classificado como um dos mais talentosos. Um centroavante também se destaca, podendo ser considerado entre os melhores. Um ponta-esquerda se faz notar entre os principais destaques. Isso evidencia a quantidade de jogadores de qualidade que o Vasco possui. O elenco é sem dúvida competente e é crucial que esse potencial seja explorado ao máximo. Por isso, a diretoria acredita que o técnico ideal é aquele que tem a habilidade de extrair o melhor de cada atleta. O que foi observado com o clube carioca, campeão da Libertadores em 2023, exemplifica essa dinâmica. Um elenco que à primeira vista não parecia destinado a grandes conquistas, mas que teve seu potencial maximizado, resultando na vitória. Essa é a visão que a diretoria tem para o Vasco, a necessidade de um treinador capaz de tirar o melhor do grupo. E é por essa razão que essa escolha é considerada a mais acertada para essa função. Acredito que esse profissional deve ser o treinador, pois tem a capacidade de explorar todo o potencial do elenco e possui características que se alinham bem com os jogadores. A equipe conta com muitos atletas talentosos que podem provocar a diferença em campo. Na minha opinião, Fernando Diniz é o técnico perfeito para maximizar o potencial deste grupo, pois suas características se alinham bem com os jogadores do Vasco. A equipe é composta por muitos atletas habilidosos que têm bom domínio de bola e não adota um estilo de transição como alguns poderiam supor. A abordagem que Diniz propõe se diferencia da de outros treinadores que têm filosofias distintas. É claro que ele enfatiza um jogo mais sofisticado técnico e com controle da posse, o que pode ser extremamente benéfico para o grupo. Estamos tratando de uma formação que inclui jogadores como Piton, que se destaca na retenção da posse, assim como Coutinho, Jair TT, Matheus Carvalho e Juan Forza, que sob a tutela de Diniz tem potencial para desenvolver um futebol atraente. Vale também mencionar Benjamin Garré e Nuno Moreira. Ao observar os extremos do Vasco, fica evidente que nenhum deles se destaca como um jogador de transição ou de velocidade extrema. Atletas como Adson se adaptam bem à filosofia de jogo que Diniz sugere, o que pode gerar um desempenho interessante para a equipe. Para os torcedores do Vasco, é importante ressaltar que Diniz representa uma opção válida. Embora sua passagem anterior não tenha sido bem sucedida, em uma coletiva de despedida, ele comentou que não existe uma fórmula mágica para que o clube recupere seu status. O que o Vasco realmente precisa é de um trabalho árduo conduzido de maneira digna e correta. É essencial compreender que soluções simplistas e fórmulas de sucesso instantâneo não resolverão os desafios do Vasco. O que se faz necessário é um comprometimento com a dedicação, dignidade e honestidade, além da coragem para implementar as mudanças necessárias. Permanecer fiel a esses valores ao longo do tempo permitirá que o Vasco retome o lugar que já ocupou. A próxima gestão deve se empenhar em aplicar esses princípios, acreditando nas suas convicções e reconhecendo a complexidade do futebol. Todos dentro do clube devem se unir e seguir um caminho claro. Não são desvios ou atalhos que trarão ao Vasco dias melhores. O foco deve ser evidente, realizar as ações da maneira correta, persistir e perseverar para que o Vasco retorne à elite do futebol, proporcionando alegria a seus torcedores. E para todos que estão acompanhando, reflitam sobre essas questões e compartilhem suas visões sobre as oportunidades que podem surgir. Mais novidades e informações estarão a caminho em breve, sempre avançando. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está prestes a fazer história ao ser convidado a substituir uma equipe mexicana no Mundial de Clubes, o que promete levar o clube a uma disputa internacional de alto nível. A confirmação foi recebida com entusiasmo tanto pelos jogadores quanto pela torcida, que agora tem a chance de ver o time cruzmaltino competir entre os melhores clubes do mundo em uma das competições mais prestigiadas do futebol global. Este convite surge após a desistência de um time mexicano, que por questões internas não poderá participar do torneio.
O nome do clube que abre espaço para o Vasco não foi oficialmente divulgado, mas o que importa para os vascaínos é a oportunidade única de representar o Brasil em uma competição de grande visibilidade. O Mundial de Clubes da FIFA reúne anualmente as equipes campeãs das principais competições continentais, além do campeão nacional do país sede. A edição deste ano, que será realizada em um local ainda a ser confirmado, promete mais uma vez atrair atenção global para o torneio com clubes tradicionais de várias partes do mundo, como da Europa, América do Sul e Ásia, se enfrentando em busca da supremacia mundial. Para o Vasco, a situação é um desafio bem-vindo. Embora o time tenha conquistado vários títulos nacionais e internacionais ao longo de sua história, uma oportunidade como essa de disputar o Mundial de Clubes nunca foi oferecida de forma tão inesperada. Para o técnico e seus jogadores, o foco agora será manter a forma física e tática em alto nível para representar o Brasil da melhor forma possível. A presença no torneio mundial será uma vitrine importante para vários jogadores do elenco vascaíno que poderão mostrar seu valor ao lado de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Além disso, essa participação tem o potencial de impulsionar o time em competições futuras, tanto no cenário nacional quanto internacional. A torcida que sempre esteve ao lado do time em momentos decisivos, agora vive a expectativa de ver seu time se medindo com gigantes do futebol mundial. A pressão é grande, mas o Vasco já mostrou que quando se trata de desafios, não foge à luta. O clube tem uma rica história de superação e, com o apoio incondicional de seus torcedores, pode fazer história mais uma vez ao deixar sua marca no Mundial de Clubes. Com o espírito vencedor do time, a expectativa é que o Vasco se mostre à altura do evento e, quem sabe, consiga surpreender os favoritos ao título. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.